Pessoal, eu avisei a vocês que o Arthur Lira não está nem um pouco feliz com os últimos acontecimentos. O Lula deu uma rasteira nele. Ele pretendia votar os vetos. O Lula foi lá, conversou com o Pacheco, conversou com alguns líderes da Câmara, soltando algumas emendas ali, e adiaram uma sessão de derrubada de vetos. O Lira não gostou nada. No mesmo dia, um aliado do Lula, o Felipe Neto, aquele influenciador, resolveu chamar o Lira de excrementíssimo numa sessão dentro da própria Câmara dos Deputados. Um verdadeiro desrespeito. Pois é, o Lira é lógico que ia reagir. E reagiu. Matéria da Folha de São Paulo. O Lira acionou a polícia da Câmara dos Deputados contra o Felipe Neto, após ser chamado de excrementíssimo. E aí, cá entre nós, essa nem a esquerda tem como defender, né? Foi tosco o que o Felipe Neto fez. A Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados abriu investigação contra o influenciador Felipe Neto, após ele se referir ao presidente da casa, o Arthur Lira, como excrementíssimo nessa semana. A abertura da apuração partiu de um pedido do próprio Arthur Lira. As declarações de Neto ocorreram durante a participação do influenciador num simpósio realizado na própria Câmara dos Deputados, como tema regulamentação de plataformas digitais e a urgência de uma agenda, na terça-feira. O que o Felipe Neto quer? Censurar quem é de direita. É o cara que, falando de ódio nas redes sociais, falando de excessos nas redes sociais, xinga o presidente da Câmara dos Deputados. Dá para você perceber o quanto o discurso da esquerda é incongruente, né? Tosco mesmo. Pois é, acontece que o Felipe Neto até tentou se defender, matéria do Metrópolis, denunciado por injúria, foi o que é a denúncia contra o Felipe Neto. Ele disse que Lira tem ações nocivas. Ações nocivas, né? Me denunciou de acordo com o que está na lei. É ação nociva. O influenciador digital Felipe Neto reagiu nessa quinta-feira à notícia que o presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira, o denunciou por injúria. Lira acionou a Polícia Legislativa após ser chamado de excrementíssimo pelo influenciador. Em publicação no X, antigo Twitter, Felipe Neto disse não ter opinião sobre Lira, porque não o conhece. No entanto, desqualificou a atuação do presidente da Câmara. Suas ações e inações são em grande parte nocivas e extremamente reprováveis. Pois é, o Felipe Neto tem liberdade de expressão, de falar que não concorda com o Lira. Agora vamos falar 2 pontos. Dentro do direito, vamos entender um pouquinho do direito? O que deveria acontecer, tá? Dentro do direito, eu tenho 3 hipóteses criminais e uma civil de penalizar o Felipe Neto. Calúnia, injúria e difamação. A calúnia é quando você imputa crime a alguém. Se eu falar, olha, o Lira roubou, eu estou cometendo calúnia. É quando eu coloco o crime em alguém. O Felipe Neto não fez isso. A difamação é quando eu imputo um ato também à pessoa, mas que não é crime. Por exemplo, como eu difamaria o Lira? O Lira traiu a esposa. É um fato inverídico. Mas, se eu digo isso, eu narrei um fato que não é crime, mas que desabona a pessoa do Arthur Lira. Então, é difamação. Eu difamei o Lira. Injúria. Eu atinjo a honra da pessoa. Quando você fala, você é um excrementíssimo, você é um bosta. Pois é, isso é injúria. Você atingiu a honra da pessoa. Dentro do direito, o que aconteceria? O Arthur Lira poderia entrar com ação de danos morais na esfera civil contra o Felipe Neto, pedindo uma indenização por isso, assim como também poderia pedir a condenação criminal do Felipe Neto, que é um crime de menor potencial ofensivo. Então, ele entraria com ação, provavelmente o próprio Ministério Público até ofereceria ali um acordo para o Felipe Neto para estancar a ação penal, só que o Felipe Neto perde o réu primário. É o direito. É o que acontece. Mas e se eu largar de seguir o direito, seguir a lógica da esquerda contra o Felipe Neto?
Aí o Cláudio Dantas, jornalista, explica o que deveria acontecer com Felipe Neto ao aplicar a lógica da esquerda. Se fosse o Nicolas Ferreira chamando o Alexandre de Moraes de excrementíssimo, o que aconteceria? Isso aqui. Ao atacar Arthur Lira em sua honra, Felipe Neto ataca o Legislativo, pilar da República. Trata-se de evidente discurso de ódio, além de fake news. Comparar o presidente da Câmara a excremento e inequívoca tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Certamente, esse ataque, repercutido por centenas de perfis com um comportamento inautêntico, deve ter sido combinado com integrantes do gabinete do amor do Executivo, necessária a busca e apreensão de seu notebook e celular, com respectiva quebra de sigilo telefônico e bancário, uma vez que restou evidenciado recentemente o financiamento externo via Open Society e outras entidades do influenciador, o que pode caracterizar ampla, complexa e articulada organização criminosa com tentáculos internacionais. Para a garantia das investigações e correta aplicação da lei, afigura-se urgente a suspensão de seus perfis nas redes sociais, sua prisão preventiva também. Cadeia nesse ex-bolsonarista horrendo. É a lógica do PT, tá? Então, se você observar que poderia ser aqui o Nicolas Ferreira, essa seria a ação. No caso do Felipe Neto, é a lei que deve ser aplicada. Ação de injúria, faz um acordo, paga um salário mínimo, tchau e benção, resolveu o problema, sem rede social banida, sem busca e apreensão e sem prisão, tchau e benção. Vocês viram o tamanho da diferença? Pois é, escancaram um pouquinho a hipocrisia dessa turma, né? Entenderam, né? E vamos lá. Olha isso. Olha isso. Esse cara chamou o Flávio Dino de gordola. Esse cara fez questionamentos ao Alexandre de Moraes. E este cara, com perdão da palavra, vocês me desculpem mesmo, eu não costumo usar isso, mas tá fudido. Teve que fugir do Brasil. É igual? É a mesma coisa? Ele não falou durante uma audiência pública xingamentos ao Alexandre de Moraes, nem ao Flávio Dino. Ele expôs sua opinião. Mas tá bom. Para quem não sabe, esse se chama Monark. E no mesmo dia que o Felipe Neto chama o Arthur Lira de excrementíssimo, a PGR defendeu aprofundar investigações da Polícia Federal sobre o Monark. Isso aqui é para mim escancarar para você o tamanho da hipocrisia. A Procuradoria-Geral da República defendeu, no STF, Supremo Tribunal Federal, que a Polícia Federal aprofunde as investigações sobre os descumprimentos judiciais do influenciador Bruno Ayub, conhecido como Monark. Segundo a PGR, ele tem desobedecido reiteradamente decisões da Justiça. Pois é. O Arthur Lira deveria pedir, nessa lógica, tá? E não é que eu concordo, não. Nessa lógica, a cassação, a suspensão dos perfis, inclusive do YouTube, do Felipe Neto. Não, gente. Só que contra o Felipe Neto é errado, contra o Monark também. Eu, como advogado, eu não posso admitir, eu tenho o meu direito e a minha liberdade de expressão de data fêmea dizer aqui que a PGR está completamente errada. É absurdo o que eles estão fazendo. 2 pesos e 2 medidas gigantescos. Ah, mas o Monark descumpriu a ordem judicial. Meu amigo, qual a ordem judicial que veio contra o Felipe Neto depois de tantas ofensas, xingamentos? O cara xingava o Bolsonaro de genocídio o tempo inteiro. O cara falava coisas insanas. Ah, mas tá do lado deles, né? Pois é. Agora vamos lá. O porquê que isso aqui está acontecendo? O porquê que a PGR defende aprofundar uma investigação maior sobre o Monark? O Monark, não tenha dúvidas. Monark, Ludmila Lins Grilo, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, são as pessoas que serão ouvidas pelo Congresso norte-americano, no caso Elon Musk e Alexandre de Moraes. Então não tenham dúvidas que eles querem descredibilizar a figura do Monark e dos demais para que digam que isso não é ataque à liberdade de expressão. Tá? Então, vamos fazer de tudo que o Monark seja um criminoso perigosíssimo, como o Alan dos Santos se tornou, na visão.
do judiciário brasileiro. Vamos lá. A Bia Kicis postou o caso do Zanin. Isso aqui, mas isso ainda vai dar um pano pra manga. Pois é, não sei até onde vai o apego do Pacheco ao Lula. Mas o que o Zanin fez agora é chamar o Pacheco de um nada. E você vai ver o que eu tô falando. O Zanin deu uma decisão. E a Bia Kicis colocou aqui, ó, viva a democracia. Matéria do exame. O governo Lula quer que Zanin seja o relator no STF de ação contra a desoneração da Folha. Então o governo pediu para que o Zanin fosse o relator. Pois bem, pedido feito e atendido. O Zanin será o relator de ação do governo contra a desoneração da Folha. Pedido feito, atendido e confirmado. Matéria do UOL. Zanin atende a Lula e suspende trechos da lei sobre a desoneração da Folha. Vou resumir o negócio para você. Lula quer mais imposto, Lula vai feder o empresário, tacando mais imposto nas costas dele. O Congresso falou não. O Lula tentou derrubar, o Congresso derrubou o veto do Lula e falou não vai cobrar do setor econômico que vai quebrar o país. O Lula vai até o Zanin, que sem ouvir o mercado, fala, sim, papai, pode cobrar imposto desse bando de prefeitura que está quebrada e desse bando de empresário mauzão. E o Lira e o Pacheco não gostaram muito disso, não. O Pacheco, depois do golpe que o Lula deu, uma rasteira nele, reagiu a Zanin e convocou uma reunião extraordinária para discutir como que eles vão fazer agora. Vão pressionar o Supremo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convocou nessa quinta-feira 2 reuniões para tratar da suspensão de trechos da lei que prorrogou a desoneração da folha de pagamento. Os encontros deverão ser realizados nessa sexta-feira. Nessa quinta, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, suspendeu trechos da lei que trata da desoneração da folha de pagamento. O ministro é relator da ação direta de inconstitucionalidade. Ou seja, o Zanin, ex-advogado do Lula, advogou para o Lula, agora sendo juiz. É isso que aconteceu. Mas não sou eu que estou falando isso. Eu sou um nada, eu sou um ninguém. Vamos deixar para quem tem propriedade para dizer isso, né? O William Vac. Olha só o que ele disse. Os ministros do STF atendeu a um pedido do governo Lula e suspendeu trechos da lei recentemente aprovada no Congresso que prorrogou a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Essa lei inclui desoneração também das folhas de pagamentos de municípios. A decisão de suspensão foi através de liminar, que terá de ser referendada no plenário do STF. Se assim for, se for referendada, ficará em vigor até o próprio Supremo examinar o mérito dessa questão. Essa liminar tem enorme significado político em várias dimensões. Ela foi concedida por Cristiano Zanin, que foi advogado pessoal de Lula durante a Lava Jato. Ela suspende uma decisão do Congresso. Ela contraria vários setores da economia que se articularam para manter a desoneração da folha de pagamentos. A suspensão ajuda diretamente a política fiscal do governo, que consiste em reforçar o lado da receita e continuar assim aumentando o gasto público. O caminho da judicialização da questão já havia sido indicado pelo ministro da Fazenda tempos atrás, disposto a assumir um alto preço político em nome de uma forma de tratar as contas públicas que vem caindo em descrédito junto aos agentes econômicos. Sem votos suficientes no Congresso para barrar medidas como essa, o governo Lula agarrou-se no judiciário. Resumindo o caso aqui, você lembra da dona Bela, do professor Raimundo? Pois é, o Lula só pensa naquilo. Imposto, cobrar mais. O deputado Sóstenes Cavalcante escreveu o seguinte: o Congresso votou mantendo a desoneração, ou seja, retirar, abaixar imposto para 17 setores da economia. Lula vetou. O Congresso derrubou o veto. Agora, após o governo judicializar, o ministro Zanin atende ao pedido de Lula e suspende trechos da desoneração da folha. O STF, mais uma vez, passou por cima de uma decisão
do Congresso. E aí os comentários. A Alana Passos escreveu: a bagunça não tem fim. Essa é a nova democracia. Yandal Magro escreveu: um cara sem voto tem mais poder que 513 com votos. Vou além, viu? Não foram 513. Precisa de uma correção. 513 mais 81, porque foram os deputados e senadores que disseram não, Lula. E o Lula falou: eu é que mando, eu coloquei o meu advogado no STF. Pois é. Agora cabe ao plenário, ou seja, ao STF e os outros 10 ministros, derrubarem para não criar uma erupção, uma bomba atômica entre o Congresso e o STF. Aqui, o tapa foi tão grande na cara do Pacheco e do Lira que dá até para apostar que, se continuar desse jeito e o STF não agir, pode rolar aí, sei lá, uma CPI contra abusos do judiciário, limitações de poder do judiciário. Vai ter resposta. Eu tenho certeza que vai ter resposta. A não ser que realmente já possamos assumir que não existe legislativo no Brasil. Vamos lá, matéria do Hora Brasília. Urgente. Ministro Alexandre de Moraes impõe sigilo sobre petição que estuda banir o X, o Twitter, do Brasil. Pois é. Vocês estão sabendo que, se acontecer isso, tá? A PGR pediu que seja averiguada a hipótese de excluir ou suspender ou excluir o Twitter no Brasil. Se isso acontece, oficialmente vamos estar declarando que somos uma ditadura. É grave o que pode acontecer. O ministro Alexandre de Moraes, ao receber o pedido do advogado-geral da União, do governo Lula, resolveu colocar em sigilo. Falou: não, ninguém vai saber o que vamos decidir contra o X no Brasil, ou contra o Twitter, ou contra o Elon Musk. Tá? Isso aí está sendo criticado demais pela oposição. A oposição está batendo em cima e dizendo: olha, isso aqui vai ter repercussão, porque agora mesmo o Elon Musk já topou prestar depoimento no Brasil sobre o que está acontecendo aqui. Se bem que o Congresso já mostrou que não tem força para nada. Se surgir no Brasil um vídeo de, sei lá, uma denúncia de que membros do judiciário brasileiro estavam com malas de dinheiro como o Gedel e que planejavam um golpe e um assassinato do Arthur Lira e do Pacheco, se os vídeos, documentos e provas forem demonstrados, ainda assim o Legislativo não vai fazer nada. Por quê? Porque o Legislativo, simplesmente, a gente já se acostumou com isso, não faz nada. Nada. Então, mesmo com a oitiva do Elon Musk aqui, vai acabar em pizza. Pelo menos eu vejo assim. Vamos lá. Deputado do PT, e é muito amor envolvido, né? Defende ataques e vandalismo ao gabinete de André Fernandes. Segundo ele, a forma de atuar do André Fernandes dá o direito. O deputado Messias do MST, tá? Messias do MST, do PT, subiu à tribuna da Assembleia para defender os atos de vandalismo contra o gabinete do deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, o bolsonarista André Fernandes. Para o petista, o que ocorreu foi uma manifestação pacífica da juventude e que os ataques foram motivados pelas próprias atitudes do deputado federal, com ataques à esquerda durante o exercício do seu mandato. Pois é. Olha só, os caras invadiram, tacaram pedras, picharam, colocaram fogo num boneco, supostamente sendo o André Fernandes. Tudo isso foi feito. Um ato de vandalismo, quebradeira. Mas, segundo os deputados do PT, é uma forma justa e séria de se atuar contra alguém que comete atos impensáveis. É de direita. Ser de direita no Brasil é um crime pesado. Vergonha, né? Dá vergonha. Vamos lá. Por falar em vergonha, isso aqui é uma vergonha. Relação republicana do Lula, o amor voltou. Um gentleman. Eu lembro,
de uma amiga minha, ou ex-amiga, porque ela não conversa comigo mais. Petista. Ela, e não sei por quê, porque eu tenho muitos amigos que ainda são petistas e são grandes amigos, tá? Mas essa não conversa mais comigo. Então, ela me falou que o Lula é um gentleman, que o Lula jamais faria alguma ação indelicada durante a sua gestão, porque ele é um exemplo de pessoa. Pois é, mas não foi muito não, tá? Porque ele entrou na casa do Zema e não convidou o dono. Pois é, se você não sabe, o Zema é o governador de Minas Gerais, o Lula resolve ir lá em Minas Gerais, inaugurar uma obra, mas não convidou o Zema. Pois é, relação republicana. Lula não convida Zema e o governador desiste de inauguração em Minas Gerais. O presidente vem ao estado para participar de cerimônia que marca a retomada da produção de insulina no Brasil, em Nova Lima. Governador vai na Expo Zebu. Lidar com vaca é melhor do que lidar com Lula na visão do Zema, né? Diferentemente das últimas 2 vezes, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Minas Gerais, o governador Romeu Zema, do Novo, não estará presente na mesma cerimônia que o chefe do Executivo Nacional. Nem pretende dividir o palanque com ele. Já não era sem tempo, né, Zema? O presidente esteve em Belo Horizonte em fevereiro, anunciando obras do PAC, fazendo balanço do seu primeiro ano de governo e as ações no estado. Foi a primeira visita de Lula a Minas nesse mandato. Em março, Lula participou da inauguração de uma fábrica de fertilizantes, Zema participou de ambas as agendas. Contudo, Lula veio ao estado para participar da cerimônia que marca a retomada da produção de insulina no Brasil, a partir da inauguração da planta de produção de Bion, em Nova Lima, em Minas Gerais, nesta sexta-feira. O evento está previsto para as 10h30, com a presença da ministra Nízia Trindade e Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia. O Zema não foi convidado e não vai. É assim que funciona. É assim que funciona a regra do jogo. Você, às vezes, tem que entender que não dá para ter relacionamento com algumas pessoas, porque mais cedo ou mais tarde elas vão te descartar. É o que aconteceu com o Zema. Então, não adiantou de nada o Zema tentar ter uma relação tão republicana assim com o Lula, né? Vamos lá. Por fim, mas não menos importante, tá? Última matéria. Já estamos com 22 minutos, mas vocês têm um pouquinho de paciência comigo, tá? Tem uma matéria aqui da Globo News, a Natuza Neri, e aí eu achei muito interessante, tá? Quem fez a publicação foi a deputada federal Carla Zambelli, o pai dos pobres bancos, o pai dos pobres ricos, não se importa em sangrar ainda mais o pobre trabalhador. Nunca foi por amor. Aqui eu achei interessante porque eles comentaram uma decisão agora de aumentar benefícios para o judiciário. Pois é, muita grana para o judiciário. Olha só, até dá para acreditar que tem um pinguinho de indignação aí. Assiste comigo. Eu queria até que você repetisse esse número, Gabriela, para não passar incólume por quem nos ouve. Você pode repetir, por favor, essa correlação? Então, hoje o Bolsa Família custa 160 bilhões para pagar o benefício para 21 milhões de famílias no Brasil. Nós estamos falando de 42 bilhões de recursos de reais, possivelmente para pagar 38 mil funcionários públicos, para ter noção da proporção. Né? Isso significa 25% do orçamento do Bolsa Família sendo destinado para 38 mil pessoas que já estão no topo da elite do funcionalismo. Né? A gente pode fazer a mesma conta olhando para o orçamento das universidades públicas, Natuza. Hoje, o orçamento das universidades públicas, que ainda perdeu recurso recentemente, é de quase 7 bi. 7 bi significa 1/6 desse cálculo que o governo federal está fazendo como aumento do pagamento para a PEC dos quinquênios. Quer dizer, é como se a gente tivesse 6 vezes o pagamento das universidades para pagar a mais 38 mil pessoas. É uma loucura. Quase me convenceu que eles estão preocupados com o Brasil. Só que não convenceu não. Vamos lá, o negócio é o seguinte, vão pegar dinheiro, saúde, educação, Bolsa Família. Lembra da Lei Rouanet também, que a gente nem colocou nesse cálculo aqui. Mas enfim, vão pegar dinheiro que podia ir para milhares de pessoas do Bolsa Família, vão dar para juízes que já estão na elite
do funcionalismo público. É o que eles falaram. Mas a Globo só fala. Preocupada mesmo? Tá não. Tá bom? Pessoal, é isso. Obrigado. A gente volta daqui a pouquinho, meio-dia. A gente tem mais um editorial com vocês. Beleza? Obrigado, abraço e até o próximo editorial.